Sim, estamos vendo. Então, como o professor já comentou, o título da minha apresentação é Conversor CCCC, meia ponta e assimétrico a capacitor chaveado, ZVS, aplicado ao carregamento de bateria. Minha apresentação, então, será dividida entre introdução e contextualização, objetivos, revisão bibliográfica, o conversor CC meia ponta e assimétrico a capacitor chaveado. Será, então, realizada análise estática, análise da comutação, apresentado o projeto do conversor, os resultados experimentais, as conclusões e os trabalhos futuros. Atualmente, a demanda pela redução dos gases poluentes e a busca por maior eficiência na produção de energia desencadeou uma busca pela utilização das energias renováveis. Entre elas, podem ser citadas a energia fotovoltaica e eólica. Atualmente, no cenário brasileiro, essas duas fontes de energias representam aproximadamente 6,9% do total de energia produzida, de acordo com o Balanço Energético Nacional de 2018. Entretanto, essas energias vêm crescendo, sendo que a energia eólica teve um crescimento de 316% e a energia fotovoltaica de 14,4% entre os anos de 2017 e 2018. Aqui, então, está representado um diagrama de blocos de um sistema de energias renováveis para energia fotovoltaica e energia eólica. Geralmente, devido à intermitência da geração desse tipo de energia, é necessário um sistema de armazenamento. Para esse sistema de armazenamento, normalmente se faz necessário a utilização de conversores CCCC que possibilitem a conversão da energia recebida dos painéis ou do conversor eólico para níveis de energias que possam ser armazenados em baterias. Algumas soluções desses conversores seriam os conversores clássicos, os conversores multiníveis e os conversores a capacitor chaveado. Dentre os conversores clássicos, pode ser indicado o conversor meia ponta e assimétrica. Esse conversor ele apresenta um alto ganho devido à presença de um transformador. Além disso, o transformador proporciona a ele isolamento galvânico e ele também apresenta saída incoerente, o que é desejável para o carregamento de baterias. Entretanto, ele apresenta altos esforços de tensão sobre os interruptores, os quais são iguais à tensão de entrada. Além disso, não há equalização das tensões nos capacitores de baramento. Assim, é necessário um controle adicional para essas tensões. Outra forma para realizar o carregamento de bateria seria o conversor 3 níveis. Esse conversor, então, ele tem redução dos esforços nos interruptores pela metade da tensão de entrada. Ele também apresenta isolamento galvânico e saída incoerente. Entretanto, as tensões nos capacitores de baramento, aqui estão representadas pelas fontes E, também precisam ser equalizadas através de controle. Então, é apresentada também a célula LEDER, a capacitor chaveada, aqui no conversor abaixador. Além de fornecer redução dos esforços de tensão nos interruptores, da mesma forma que o conversor 3 níveis, os esforços de tensão são metade da tensão de entrada. Entretanto, ela tem a vantagem de não necessitar de controle para a equalização das tensões nos capacitores de baramento, uma vez que eles são naturalmente equalizados. Porém, ela apresenta algumas desvantagens. Ela não apresenta isolamento galvânico e nem a possibilidade de controle pela razão cíclica, sendo que o ganho dela é fixado em 1 meio. Também ela não apresenta a possibilidade de comutação suave. Já os conversores meia ponte e o conversor 3 níveis, eles apresentam essa possibilidade desde que seja inserido um capacitor em paralelo com os interruptores. Dessa forma, com a intenção
de usufruir tanto das vantagens das células de comutação LEDER, como do conversor meia-ponte, pensou-se em unir esses dois conversores. Desta forma, alguns requisitos têm que ser cumpridos. Esses dois conversores necessitam de pelo menos um ponto em comum, o que existe, e eles também necessitam trabalhar com a mesma frequência de comutação e razão cíclica, o que é possível. Então, assim é gerado o conversor proposto, com o estágio de capacitor chaveado, que proporciona a redução dos esforços de tensão, equalização natural das tensões dos capacitores de baramento, além de isolamento galvânico, saída em corrente, alto ganho e a possibilidade de comutar com tensão nula os interruptores. Também é possível aplicar esse novo conversor uma modulação PWM assimétrica. Os objetivos do trabalho. Os objetivos gerais do trabalho são realizar o estudo da topologia meia-ponte acoplada à célula de capacitor chaveado por meio da análise matemática, de simulações computacionais e experimentação laboratorial. Os objetivos específicos. Realizar a revisão bibliográfica dos conversores PWM-CCCC, realizar a revisão bibliográfica da célula de comutação a capacitor chaveado, analisar as características estáticas da topologia proposta, definir os esforços de tensão e corrente nos componentes, dimensionar os componentes, validar os resultados teóricos através de simulações, realizar o projeto da placa de circuito impresso e montar o protótipo e, finalmente, então, realizar a experimentação prática. Então, agora eu vou fazer uma pequena revisão bibliográfica a respeito do conversor meia-ponte. O conversor meia-ponte, com modulação PWM, ele apresenta 6 etapas de operação, sendo 2 delas de transferência de potência e 4 etapas de transição. Durante essas etapas de transição, a tensão nos terminais do transformador é nula. Assim, ocorre uma redução do ganho do conversor, como é apresentado na equação do ganho pelo segundo termo. Também pela equação do ganho é desenvolvido o gráfico apresentado. Como ele está em relação à razão cíclica do conversor, observa-se que o maior ganho é obtido com uma razão cíclica de 0,5. E também observa que o aumento da corrente de saída reduz o ganho do conversor. O conversor, então, apresenta comutação suave. Essa comutação se dá devido à inserção dos capacitores em paralelo com os interruptores, e ela ocorre em 2 etapas. Uma linear, onde os capacitores são carregados e descarregados de maneira linear, e uma ressonante, que ocorre quando a tensão no capacitor VLM atinge o valor nulo. Nessa etapa ressonante, então, as correntes e tensões envolvidas na comutação são envolvidas de maneira ressonante. Conversor CCCC meia-ponte assimétrico a capacitor chaveado. Então, o tema de estudo do trabalho em si. Esse conversor, como já discutido, ele pode receber uma modulação PWM assimétrica. Com essa modulação, então, ele apresenta 6 etapas de operação, sendo a primeira quando que os interruptores S1 e S3 estão comutados, conduzindo. A corrente sobre a indutância magnetizante possui valor igual ao somatório da corrente de saída refletida ao primário e a corrente magnetizante. Desta forma, o conversor entrega energia à carga e o capacitor de baramento C1 é conectado em paralelo com o capacitor CS, permitindo assim que o capacitor C1 se descarregue, carregando o capacitor CS. No instante em que o interruptor S1 e S3 são comandados a bloquear, e o S2 e S4 a conduzir, eles não passam a conduzir instantaneamente devido à presença da indutância de dispersão do transformador. Dessa forma, a
corrente sobre a indutância de dispersão começa a reduzir, se tornando menor que o valor, que o somatório entre a corrente de saída, refletida ao primário, e a indutância magnetizante. Dessa forma, todos os diodos retificadores passam a conduzir, causando tensão nula nos terminais do transformador. No instante, então, que a tensão atinge o valor, a corrente sobre a indutância de dispersão atinge valor nulo, a corrente passa a ser conduzida pelos MOSFETs e não mais pelo seu diodo de corpo. Entretanto, os diodos ainda permanecem todos conduzindo, entregando uma tensão nula nos terminais do transformador. Quando a corrente de dispersão atinge valor igual ao somatório entre a tensão de saída refletida para a entrada e a corrente magnetizante, então o conversor passa novamente a entregar energia para a carga. Nesse instante de tempo, a capacitância chaveada CS é posta em paralelo com C2. Assim, é possível que essa capacitância chaveada se descarregue, carregando o conversor C2. Dessa forma, ocorre, então, a equalização das tensões nos capacitores. Da mesma forma que o que ocorre para a comutação de bloqueio de S1 e S2, na comutação de S2 e S4, ocorre um período de transição, onde a tensão nos terminais do transformador é nula. Assim, da mesma forma que para o conversor meia-ponte, ocorre uma queda no ganho do conversor, chamada de redução de erasão cíclica, representada aqui pelo segundo argumento, pelo segundo argumento da equação. Esses instantes de tempo em que o conversor permanece com tensão nula nos terminais do transformador são representados pela equação do tempo TA e pela equação do tempo TB. Também a equação do ganho do conversor é representada graficamente em relação à razão cíclica. Da mesma forma, temos o máximo ganho com razão cíclica igual a 0,5 e o ganho reduz à medida que a corrente de saída aumenta, devido à perda de razão cíclica. Análise estática do conversor. Então, aqui eu vou realizar apenas análise para as correntes nas capacitâncias pertencentes à célula LEDER, então C1, C2 e CS. Como uma forma de simplificar essa análise, todos os componentes à direita dos pontos A e B são substituídos por uma fonte de corrente. Esta fonte de corrente, então, ela possui valor igual à corrente sobre a indutância de dispersão. Aqui foi chamada de X. Entretanto, como os tempos necessários para a inversão da corrente sobre a indutância de dispersão são pequenos e não causam uma diferença no valor final das correntes sobre as capacitâncias, eles são desconsiderados. Assim, a corrente aplicada nos terminais do conversor é dada como representado no gráfico aqui. O circuito simplificado, então, é representado. Em seguida, pela análise dos nós e malhas, é definido a relação entre as correntes nos capacitores C2 e CX com a corrente no capacitor C1. Dessa forma, pode ser definido apenas IC1 e depois relacionada para encontrar as demais correntes. Assim, define-se IC1 pela análise de circuitos. Entretanto, há uma constante K1 para a primeira etapa e uma constante K2 para a segunda etapa. Para definir essa constante, então, é encontrada através da análise do fluxo de carga em cada um dos componentes do circuito. Assim, é possível definir a corrente eficaz em todos os capacitores. Aqui, então, eu apresento um gráfico que representa a corrente eficaz
em todos os capacitores da célula LED, a corrente é normalizada em relação a Ix. Essa corrente ela é relacionada com a constante alfa. Essa constante ela é formada pela frequência e pelo tempo de carga dos capacitores. Assim, o valor dela interfere no modo de carga das capacitâncias. A bibliografia ela determina que para valores menores que 0,1 de alfa, tem-se, então, o conversor operando no modo de carga completa. Nesse modo, há altos valores de corrente eficaz, o que diminui a eficiência do conversor. Para valores maiores que 0,1, o conversor passa a operar em carga parcial dos capacitores, e para valores ainda maiores, em não carga. Entretanto, a bibliografia não define exatamente o ponto limite entre o não carga e a carga parcial. Porém, para conseguir operação em não carga, é necessário valores elevados ou de capacitâncias ou de frequência, o que aumentaria o tamanho do conversor se fosse capacitâncias mais elevadas. Dessa forma, normalmente, em células de comutação a capacitor chaveado, se prefere trabalhar com carga parcial. Após, então, realizada a análise das tensões e correntes nos capacitores, foi definido o circuito equivalente para o conversor proposto. Aqui eu dividi entre a parte referente à célula LED e o conversor meia ponto, sendo o primeiro transformador representando o ganho do conversor da célula LED. Esta resistência, então, ela representa todas as perdas nos interruptores e capacitores. Esse segundo transformador, ele representa o ganho do conversor meia ponte. E aqui está representado a perda de razão cíclica nessa resistência RV. Análise da comutação, então, do conversor proposto. Para que ocorra uma comutação com tensão nula nos interruptores, é necessário a inserção, então, como já comentado, desses capacitores em paralelo com os interruptores. Entretanto, esses capacitores, os valores deles, precisam estar combinados com os demais componentes do circuito que interferem na comutação, entre eles a indutância de comutação, que pode ser apenas a indutância do transformador, ou a indutância de dispersão do transformador, ou ela somada a uma indutância séria. E a tensão de entrada, além do tempo morto. As duas comutações do conversor proposto ocorrem de maneira similar. Portanto, eu vou apresentar só a comutação mais crítica, que ocorre na comutação de bloqueio de S2 e S4. Nos instantes antes de ocorrer essa comutação, a corrente sobre a indutância de dispersão, ela apresenta esse valor mostrado na equação. Este valor ele é um pouquinho menor do que no momento da comutação de bloqueio para S1 e S3. É o que torna esta comutação mais crítica. Já também é necessário analisar as tensões sobre os capacitores de comutação, sendo o paralelo com S2 e S4 com tensão nula, e o VCC3 e VCC1 com tensão igual à metade da tensão da fonte de entrada. Aqui eu representei o circuito de uma maneira simplificada para fazer análise, sendo então os capacitores de baramento, o capacitor chaveado e o capacitor de desacoplamento DC, representados por pontos de tensão, uma vez que a tensão sobre eles não varia no instante da comutação. Aqui está representada a indutância de comutação. É importante observar que durante a comutação, a indutância disponível, a corrente disponível na indutância é dividida igualmente entre todos os conversores, entre todos os capacitores de comutação.
Então, a comutação vai ocorrer em duas etapas. Inicialmente, uma etapa linear, onde os capacitores são descarregados e carregados com tensão linear. Em seguida, quando que a tensão sobre o primário do transformador atinge valor nulo, inicia-se então uma etapa ressonante. Essa etapa ressonante, todas as correntes e tensões envolvidas na comutação são envolvidas de maneira ressonante. Para, então, implementação da comutação, é necessário calcular o valor do tempo, da etapa linear e da etapa ressonante. O intervalo de tempo linear é mais simples de ser calculado, então ele é calculado diretamente pela análise de circuito. Já o intervalo de tempo ressonante, ele é calculado através do plano de fases. No plano de fases, pode-se observar que a comutação se inicia no ponto A, quando a tensão sobre os capacitores de comutação é a razão cíclica multiplicada pela metade da tensão de entrada, e ela finaliza no momento em que a tensão sobre os capacitores CC2 e CC4 atingem valor nulo. O intervalo de tempo ressonante, então, ele é dado pela equação apresentada. Para calcular o mínimo tempo morto aplicado aos sinais de comando, são somados o intervalo de tempo ressonante ao intervalo de tempo linear. É sempre importante usar um valor maior do que o obtido por essa soma para garantir a comutação. Também, para garantir a comutação, é importante que os sinais de comando sejam enviados ao gate do MOSFET antes que a corrente passe a ser conduzida por ele. Projeto do conversor. Então, o projeto do conversor se iniciou pelo projeto do transformador, sendo que as especificações do projeto são tensão de entrada igual a 800 volts, tensão de saída de 48 volts, uma corrente nominal de saída de 41,6 ampere, uma potência nominal de saída de 2 kW, uma frequência de comutação de 100 kHz, uma ondulação de saída, da tensão de saída de 5%, e uma ondulação da corrente de saída de 20%. Também se optou por uma variação máxima de razão cíclica de 4%, e modo de operação, então, com carga parcial, tendo um alfa maior que 0,4. Foi o designado para o projeto. E uma faixa de comutação entre 0,25, ou seja, 1/4 da potência nominal, até a potência nominal. Então, como eu já comentei, iniciou-se o projeto pelo transformador, e em seguida o mesmo foi executado, e foram verificados alguns parâmetros do transformador através do analisador de impedância. A relação de transformação obtida, então, foi 2,25. Tivemos uma indutância magnetizante do primário de aproximadamente 183 microamps e uma indutância de dispersão vista pelo primário de 1,62 microamps. Normalmente, não se deseja uma indutância magnetizante tão pequena. Porém, para a comutação suave, ela é benéfica, uma vez que ela aumenta as ondulações de tensão e também as ondulações de corrente sobre o transformador, ou seja, aumentando o seu valor de pico. Conhecendo esses valores, então, que influenciam na comutação, foi posteriormente definidos os valores da indutância e da capacitância de comutação. Para isso, foram levados em considerações 2 pontos. A indutância não deveria superar um valor que causasse uma queda de razão cíclica maior do que a definida em projeto. E também, ela tem que ser grande o suficiente para realizar a descarga dos capacitores de comutação dentro do tempo morto atribuído.
Assim, aqui é representada a indutância máxima e aqui os valores de indutância para alguns valores de capacitância. Dessa forma, o valor de indutância deve ser escolhido dentro da faixa aqui colorida. Como se optou por um capacitor de 1 nanofarad, então a indutância correspondente a ele é aproximadamente 8 microamps. Aqui, então, é representada a lista de componentes utilizada para a montagem do protótipo. Então, vou passar para a parte de resultados experimentais. Aqui estou apresentando o protótipo desenvolvido. Ele foi desenvolvido, então, para 2 kW. Porém, não foi possível atingir os 2 kW nos testes. Dessa forma, devido a limitações de corrente pela fonte, se atingiu 2 kW na entrada do protótipo, porém na saída aproximadamente 1,7 kW. Inicialmente, então, eu vou mostrar as tensões dos capacitores de baramento, sendo que uma das vantagens da utilização da célula LEDR é a equalização das tensões nesses capacitores. Como pode ser observado aqui no obtido nos testes práticos, há uma pequena diferença, não está exatamente com 400 volts, exatamente com metade da tensão de entrada. Isso acontece devido às resistências e indutâncias e capacitâncias parasitas da placa onde ele está montado, da placa de circuito impresso. Aqui também tem as tensões sobre os terminais da ponta retificador. Como pode ser observado, ele apresenta valores de patamar parecido com o esperado, que foi conseguido por simulação. Entretanto, ele apresenta picos de tensão. Esses picos de tensão acarretaram na necessidade da utilização de um grampeador de tensão. A ocorrência de sobretensão nos diodos da ponta retificadora é bem comum em conversores com saída incoerente. Atenção, então, aqui sobre os interruptores, que é outro ponto importante da utilização da célula a capacitor chaveado, que é a redução dos esforços, então. Como pode ser observado, ocorreu essa redução, tendo as tensões de patamar das formas de onda aqui para a tensão de bloqueio, próximas a 400 volts. Também ocorre uma pequena diferença devido às resistências e elementos parasitos em geral do circuito. Aqui, então, eu vou apresentar a tensão do transformador, primária e secundária. É possível também notar, tanto pela tensão do transformador quanto pela tensão retificada, os níveis nulos de tensão causados pela indutância de dispersão e comutação do conversor. Aqui são apresentadas as correntes no primário e no secundário do transformador. Pode-se observar que elas também são bem próximas do que foi esperado por simulação. E então a comutação do conversor. Para realizar a análise de comutação, então foi reduzida a carga para próximo de 1/4, um pouco menos do que 1/4 da potência nominal do conversor. Observa-se aqui que o sinal de comando é emitido para bloqueio de S1, ainda quando o seu valor de tensão é nulo, o que resulta em uma comutação ZVS. Da mesma forma aqui, para a comutação de entrada em condução, de S2, pode-se observar que só há sinal de comando no gate do MOSFET
após a tensão de bloqueio atingir o valor nulo. Também pode-se observar que o mesmo ocorre para os interruptores S3 e S4. Também foi obtida uma curva de eficiência para o conversor. Como pode ser observado, atingiu-se a máxima eficiência de aproximadamente 93,6, com metade da potência de carga. Para cargas menores, há bastante perdas devido aos elementos magnéticos, bem como ao grampeador, e também, em alguns pontos, não há comutação ZVS. Além disso, para valores mais elevados também de potência, o rendimento decai devido ao aumento da corrente de saída. Aqui, então, eu vou apresentar uma pequena análise teórica das perdas do conversor. Como pode-se observar, grande parte das perdas, praticamente metade, ocorrem sobre os diodos de saída devido à alta corrente. Agora eu vou apresentar algumas conclusões do meu trabalho. Após, então, realizar o trabalho, se observou que realmente ocorrem os equilíbrios naturais das tensões nos capacitores e também nos interruptores, que todos os componentes do lado de alta tensão têm a tensão sobre eles reduzidas pela metade da tensão de baramento. A modulação por largura de pulso é eficiente. As características estáticas do conversor são semelhantes à do conversor assimétrico, meia ponte. Entretanto, fornece o dobro do ganho em comparação ao conversor meia ponte. Ele atinge comutação suave nos MOSFETs e também ele apresenta baixos níveis de sobretensão nos MOSFETs. Algumas desvantagens, então, que ele apresenta é a necessidade do uso de circuitos grampeador de tensão na ponta retificadora, apresenta valor médio de corrente não nulo nos enrolamentos do transformador, o que aumenta também um pouquinho as perdas, e a necessidade de capacitâncias elevadas, o que aumenta o tamanho do conversor. Como trabalhos futuros, então, é sugerido a análise dinâmica do conversor, a otimização do conversor, realizar o projeto e implementação de controle no conversor, validar seu funcionamento com cargas indutivas e capacitivas, uma vez que foi possível somente análise com cargas resistivas até o momento, realizar um estudo detalhado das perdas do conversor, bem como implementar um projeto otimizado para o mesmo, e avaliar a possibilidade dele em usos em aplicações CACA e também em aplicações bidirecionais. Bom, eu agradeço a atenção. De minha parte,